Hello and welcome to one more English lesson. Okay, so always thank you very much for being here. Okay, studying with me. So of course we have one more topic, one more lesson today, and what I'm gonna tell you today is that pay attention on the lesson because it's gonna be a very interesting lesson as we always do, right? Okay, and don't forget I have like something that is like a friendly reminder to you. Okay, when you were watching the lesson, okay, don't forget to take notes about the information that you learn. Okay, when I say take notes, I mean you write it on a paper, like make some notes about that. Okay, listen carefully. If you need, after you finish the lesson, go back the video a little, do some review. Okay, because by doing that, your skills will be improved much faster. You're gonna get much more. You're gonna get the best of the lesson for you. Okay, and please do your best for that. Of course, right? Enjoy the lesson as much as you can. Okay, that is the my message of the day. Okay, so focus on and let's enjoy it together. So let's go on. And welcome para mais uma aula de inglês. Okay, so muito obrigado sempre, né, por todo como eu disse, pelo apoio, pela força, pelo esforço aqui em estar tentando aprender a língua inglesa, né? E nós aqui estamos aqui na nossa aula, né, de nível mais, né, de basic para intermediate, né, para quem, né, para os jovens ainda, né, para os teenagers, right? E nós temos aqui nosso British Council, que a aula de hoje o tema é Reading Skills Practice. And we have 7 tips for a tidy desk. Primeira question, você sabe o que é uma tidy desk? Probably not, right? Uma tidy desk é uma mesa, né? Uma desk, uma mesa de trabalho, né? Tipo, o professor tem uma aqui onde eu uso, né? Uma mesa de trabalho, uma mesa que você, né, usa ali para você estudar, para trabalhar, para fazer suas coisas, depende da tua idade, ok? Então, 7 tips são 7 dicas, né? São dicas aí para você sua mesa tidy. Essa palavrinha tidy, vamos dar uma olhada nela. Olha só que legal. Tidy. Eu vou até mudar a color aqui, porque esse aqui é tudo roxo, então vou colocar algo bem, tipo um red. A little different, right? So, tidy. This word here, ok? Tidy, que a gente, né, é uma palavra para lembrá-la bem no português, é organized. Ok? Então, se você tem uma tidy desk, você tem uma desk organized, uma mesa organizada. Tranquilo? Então vamos lá, gente. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos, né, fazer um reading aqui, nós vamos ver alguns new vocabularies, eu vou fazer a explanation deles, eu vou explicar para vocês o que vocês necessitam fazer e assim por diante, ok? Eu vou puxar hoje bastante em inglês, então presta bastante atenção na aula, né? Foco, foco, lógico, se tiver dúvidas, vai perguntando, manda mensagem pro teacher que eu vou respondendo, alright? Então, let's go on. Então, don't forget, tidy means organized, okay? So, let's read the exercise, right? So, this is the first exercise. Read the tips for keeping your desk tidy and then do the exercises to practice and improve your reading skills. You're going to read, ler, this tips for keeping your desk, as dica, né, para deixar sua mesa organized, and then we do the exercises to practice and improve your reading skills. Nós vamos fazer alguns exercises para practice, praticar, improve, get better, melhorar. Improve é melhorar. O quê? Os seus reading skills. Reading, leitura, skills, habilidade, ability, right? Então, as suas habilidades na parte de leitura. Então, o foco é para reading hoje. Então, por isso que ouçam com bastante cuidado a pronunciation do teacher, né? E claro, façam repetição. Quando a gente estiver trabalhando, tenta ler junto com o teacher durante o vídeo. Assim, o efeito vai ser melhor, ok? Presta atenção, né, na pronúncia que o teacher está fazendo e assim por diante, tá bom? Então, let it go. Preparation, number 1. So complete the sentences with a word from the box. Teacher, what is a box? The box is this box here, right? So we have this box. And we're going to complete using the word. What is a word? Words são palavras, like this, okay? And we're going to use these words, okay, here. And we're going to put them here, until here, okay? So, of course, the answer you're gonna have to do, okay?
What I gonna do is just gonna help you, just gonna teach you and explain to you. Só vou explicar para vocês. So let's see what words we have. We have, let me get here. We have desk, smartphone, folders, tray, space, notice board, bin, scanner. Okay, so again, desk, smartphone, folders, tray, space, notice board, bin, and scanner. These are the words that we're gonna use. Maybe, perhaps, you already know some of the words. Talvez você já saiba some of the words, okay? But of course, probably there are some, mas provavelmente tem algumas que you don't know, right? So that's why I'm gonna read the sentences here. I'm gonna give you like a very, very good hint. Lembra que é hint? Uma dica, okay? And then, tip, right? And then you answer that. I'm gonna make some, eu vou responder algumas, mas o restante é de vocês. So let's go. Number 1, put your rubbish in the. So let's begin. So what is rubbish, teacher? Rubbish. Okay, so I'm gonna give a synonym word for rubbish. Rubbish is the same as garbage, okay? Rubbish is garbage, okay? And what is garbage, teacher? I don't know. Você ainda não sabe, né? O que é garbage? For example, let's suppose you have something that we don't use anymore. Like, let me get something here. Okay, I have this tissue. I use it, and then, okay, finish. And I threw it in the garbage. Okay, in the garbage, I mean, I threw it in one place. Okay, and this thing here, the paper that I don't use anymore, que eu não estou usando mais, it becomes, isso se torna rubbish, garbage, né? Se torna esse rubbish, torna esse garbage. Então, rubbish e garbage são lixo, é lixo, ok? E a gente joga o lixo aonde? Então, put your rubbish, coloca o seu rubbish in the, olha a dica. Do you know? Have an idea? Tray, smartphone, desk, space? No idea? Okay, so I'm gonna give you, okay, this one I'm gonna help you. Okay, so we have many ways to say that, okay, but one way to say lixeira, uma maneira de dizer lixeira é bin. Ok? Ah, mas teacher, peraí, tem mais maneiras de falar bin? Tem. For example, lixeira, trash can. Trash can é uma maneira, ok? Saco de lixo, maybe. Trash bag. Ok? So, não é só bin, né? Não é simplesmente o bin a única maneira de se dizer isso, ok? Oh, wait a minute, let me think. Okay, so, okay, but bin in the case here é, né? Put your rubbish in the bin. Coloque o seu lixo na lixeira, ok? So, muito bem, eu vou colocar aqui bin. So, eu vou usar esse aqui, as notes que o teacher fez, né? Só para facilitar a compreensão, ok? So, bin. Very good. No problem. Number 2. Put things you want to read in a. So, put things you want to read. You want to read. Você quer ler. In a. Onde eu vou colocar as coisas que eu quero ler? Scanner, tray, folders, notice board, smartphone, space, desk. What do you think? Uma delas faz sentido aqui. Which one? Number 3. Keep information on your computer in. Keep. Vamos lá, mais uma palavrinha. Teacher, eu não sei o que é keep. O que é keep? Keep é manter. Mantenha, né? Keep é o verbo manter. Então, vai fazendo a tradução aqui, né? Esse aqui, do keep. Então, é mantenha, tá bom? Mantenha o que? Information on your computer, do seu computador, in aonde? Onde nós vamos deixar a information, ok? If you have a computer that the language is in English, that's gonna be easy. Se você tem um computador que ele já está com a linguagem em inglês, é fácil. Onde
você tem um file, lá você tem um arquivo, you have a picture, so you have to put it on some place. A gente chama numa pasta. How do you say that in English? Aquelas pastinhas que você tem no computer, right? For example, vou pegar uma aqui, ó. Isso daqui, como que você chama isso aqui que eu estou arrastando? There is a name, right? So, this is a folder, okay? So, keep information on your computer in folders, all right? So, number 3, folders. Very good. Number 4, make digital versions of text with a. So we're gonna make digital versions of textos with a. So you have something, probably, I don't know, on a paper like that. I have this book here, example, okay? I have that book and I want to make this book digital. So what I do, what I have to do, what is the process for that? I want to make that book that it goes into the computer. So what I do, that's easy, right? Not so complicated. Number 5, take a photo of important things with a or camera. Take a photo with important things with a or a camera. Nowadays, I mean, how can I say that? We have many ways to take pictures, right? We have the possibility to take a picture with a camera, normal camera, Canon, Nikon, right? Some famous brands, algumas marcas famosas, né? Canon, Nikon. Or we can take a picture with this, you know? So, easy, right? A resposta está dada, basicamente. Okay? Number 6. Put important notes on A. Você vai colocar important notes on A. Você vai colocar... O que é important notes? São notas, né? Informações importantes. Normalmente, onde nós colocamos isso? Informações importantes que você precisa colocar em algum lugar. Onde? Onde eu coloco isso? Normally. Think about that, okay? Clear your every day. Clear your every day. Essa mais de uma que dá certo, né? Ok? Mas, e aí? Né? Clear your every day. Ok? E, number 8, start each day with a tidy. Muito bem. Lembra? Nós aprendemos o que é tidy? Então, start each day, comece cada dia com algo organizado. O que dá pra gente colocar aqui? Que coisa que dá pra gente colocar aqui? Que essa coisa é organizada. Então, think about that, ok? Então, escolha essas words here, ok? Né? Todas essas coisas aqui e coloque aqui no lugar correto. Tudo bem? Então, eu vou passar só mais uma dica aqui rápida para vocês, ok? Eu fiz folders, eu fiz bin, ok? Tray. O que é tray? Okay? Tray eu vou dar uma ajuda para vocês, tá bom? Tray, normalmente imagina como se fosse um... Né? Tray dá pra gente usar, né? Em português dá pra gente dar mais de um nome, mas a versão básica de um tray, né? Imagina que um tray é uma... Por exemplo, é algo que você... Sabe aqueles eu não sei nem o nome disso em português, né? Aqui, mas sabe quando você vai levar café para alguém e você pega tipo alguma coisa de plástico reto assim, leva, né? Como que é o nome disso? Eu vou pegar umas imagens aqui para vocês que eu não sei o nome de tray em português. Olha só, vamos olhar aqui. Tray. Vamos ver. Olha, isso é tray. Tudo isso é tray. Ok? Isso aqui, né? Que você coloca... Não, tipo uma... Eu realmente esqueci o nome de tray, mas dá pra ter uma noção aqui. Não isso aqui é de lanche, né? Mas normalmente essas, tipo, assadeira, né? Pra bolo, mas tem tray também que você simplesmente coloca um copo em cima, você coloca alguma coisa em cima, tá bom? Então, só pra vocês saberem, tá bom? Isso aqui são trays, tudo bem? Então, that's it. Então, vamos lá. Continuando, né? Uma vez que aqui tá tudo bem, né?
Deu uma dica, dá para ter uma noção em qual colocar. Respondam com o teacher e manda para mim, alright? Next one. Passando para next page, então nós vamos para o article, né? Qual que é o article? O tópico de hoje, teacher, né? Que é, qual que é o tópico de hoje? 7 tips for a tidy desk, okay? So we have this this picture of the girl here, yeah? And then the 7 tips here. So let's see what are the tips that we have, okay? So just follow me, okay? Number 1. Tip number 1, a dica número 1 para manter sua mesa beautiful. Only keep things you really need on and near your desk. Again, only keep things you really need on and near your desk. So, use a tray for any papers you have to read. Have a jar for pens and pencils and have a bin near your desk. Remember, I already told you what is a bin, okay? And when we have this, a jar for pens is this. This is a jar for pens, okay? So that's number 1. What is that, teacher? O que é isso? Trabalho de vocês descobrir o que está escrito aqui e traduzir, alright? Number 2. Don't keep any drinks on your desk. Don't keep any drinks on your desk. So, go to the kitchen when you want to have a drink, or if you prefer, keep a drink on a small table near your desk. So, the idea here, don't keep any drinks, não tenha, né? Não deixe, não mantenha ali nenhuma bebida na sua mesa. E explicou por quê. Go to the kitchen when you want to have a drink, if you prefer, keep a drink on a small table near your desk. Ele não explicou por quê, mas ele deu dicas do que você pode fazer para não ter isso, né? I don't know. I think maybe he doesn't want us to keep drinking on the desk, maybe for you to focus only on the work, on the study. Maybe that's the reason. Number 3, reduce the amount of paper that you use. Reduce, reduza, diminua, okay? So try to keep as much information as possible in folders on your computer. Before printing a document, ask yourself, do I really need to read this on paper? I think that's a very important one. Again, try to keep as much information as possible in folders on your computer. Tente manter as much information as possible, o máximo de informação possível, ok? In your folders, né? No seu computer, ok? Before printing, essa palavra printing é de imprimir. Antes de você imprimir, às vezes você está lá, né? Você está trabalhando. Eu acredito que nós não temos muito esse problema no Japão, mas às vezes tem empresas que tem 300 papéis na mesa, né? Ele fala, ask yourself, pergunta para você mesmo. Eu realmente preciso ler isso aqui? Isso aqui é realmente importante? Preciso imprimir isso, colocar aqui? If no, leave on the computer, right? So, number 4. And scan your notes. If you have a lot of paper, like magazines, articles, notes, worksheets, etc., use a scanner and keep a digital version as a PDF on your computer. So scan your notes. Okay, so what he meant when he says notes? O que ele quer dizer quando ele diz notes? Notes é você tem aquele monte de papel, aquele bloco de papel na mesa, você vai anotando, vai deixando e vira aquele bolo de papel na tua mesa. Então, what is his idea? Qual que é a ideia dele? Scan everything, leave that on the computer. I mean, you have free space, right? On the computer, okay, it uses space on the computer, but your desk, it's gonna be free, right? So that's the point, okay? Number 5. Oh, sorry. Use your smartphone to take photos of things you need to remember. I do that. Do you do that? So for example, take photos of notes to yourself, the name and address of a place you need to visit, or diagrams you need to study for school, right? Diagrams são aquelas tabelas, né, que a gente estuda em matemática, em math normally, né? Você tem lá um desenho com a numeração, uma porcentagem, e qual que é o jeito fácil de memorizar isso? Take a picture of that, right? So that is his idea here, okay? Number 6, get a notice board. If you really do need to keep small bits of paper, use a notice board on the wall. So check it every day and throw old notes in the bin. Remember, notice board is
something that you put like this. The picture here, that picture, it has this notice board in brown and has this stickers, right? This notes on the notice board. So again, the notice board is the brown one, okay? So don't forget. And number 7, the last one, clean your desk at the end of every day. So choose a time to tidy your desk and do it. If you do it every day, it will only take 5 minutes and you can start each new day with a clean and tidy space, right? So clean and tidy space. I mean, these are the 7 tips for you to keep your your tidy desk, right? Your desk tidy, basically, that is the point. So my question is obvious for you, student, right? So we have 7 tips. Eu basicamente dei dicas, né? Traduzi algumas palavras em todas aqui, mas não traduzi tudo, ok? Então, a meta é simple. O que o teacher vai pedir de trabalho aqui? Lógico, faça o exercício dessa página em cima, claro. Eu quero a leitura disso aqui, áudio, em inglês e em português. Uma vez em inglês, uma vez em português. Leia, grave o áudio e mande para o teacher. Tranquilo? Isso é homework. Tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Faça em inglês e depois em português e manda para mim. Right? Very good. Of course, if you have questions, you can ask me. Right? So, let's move on. Okay, so that's that part. Okay, I'm gonna read one more time in English. Eu vou fazer mais uma vez a leitura em inglês só para vocês pegarem a pronunciation de tudo. Então, follow me. 1, 2, 3. Number 1. Only keep things you really need on and near your desk. So, use a tray for any papers you have to read. Have a jar for pens and pencils, and have a bin near your desk. Number 2. Don't keep any drinks on your desk. Go to the kitchen when you want to have a drink, or, if you prefer, keep a drink on a small table near your desk. Number 3. Reduce the amount of paper that you use. Try to keep as much information as possible in folders on your computer before printing a document. Ask yourself, do I really need to read this on paper? Number 4. Scan your notes. If you have a lot of paper, like magazine articles, notes, worksheets, etc., use a scanner and keep a digital version as a PDF on your computer. Uma dica aqui rápida para vocês, ok? Magazine articles, artigos de revista, notes, notas, simplesmente notas o quê? Algo que você escreve num papel, porque às vezes você vai procurar a tradução disso e é difícil. Worksheets, talvez não tenha tradução, mas worksheets simplesmente são folhas de exercícios, ok? Olha só, o teacher está dando a resposta aqui, hein? Worksheets, folhas de exercícios. Como assim folhas de exercício? Uma folha com exercício de alguma matéria. Só isso. Se você colocar só isso na tradução, eu vou aceitar, ok? Então, number 5. Use your smartphone to take photos of things you need to remember. For example, take photos of notes to yourself, the name and address of a place you need to visit, or diagrams you need to study for school. Number 6, get a notice board. If you really do need to keep small bits of paper, use a notice board on the wall. Check it every day and throw old notes in the bin. Number 7, clean your desk at the end of every day. So, choose a time to tidy your desk and do it. If you do it every day, it will only take 5 minutes and you can start each new day with a clean and tidy space. Got it? So, moving on. We have exercises here. So, that's the homework as well, right? Okay, so let's go. What do we have to do here? So, these exercises are based on the article that we have read. So, let's see. Number 1. Check your understanding, true or false. So what does that mean? We have a sentence. Maybe it's false, maybe it's true. How I know that, teacher? I go back to the article and then I compare. Eu volto ao artigo e comparo com aqui, né? O que eu li no artigo falou tal. Aqui está falando o oposto, é falso. As informações dos dois estão batendo. Make sense? Então é true. Easy. So, let's go. Number 1. You should put everything you possibly need on your desk. You should. Essa palavra should é importante, galera. O que é should? Should é
dever, ok? Então, você traduz conforme, lógico, né, faz sentido em português. Se o should de dever no sentido de é o meu dever fazer algo, algo que dever, então aqui you should put, você deveria, você aqui vai ficar então deveria put everything, colocar on desk. Então, o should sempre começa de algo que deveria, né? E se for negativo, shouldn't, não deveria. Alright? Don't forget that. So, wait a minute. Next one, number 2. You should only have one pen or pencil. Number 3. It's a good idea to have a bin close to your desk. Number 4. It is better to keep information on your computer than on paper if possible. And number 5. If you have written notes on paper, you should type them into the computer. Type. This is a new word maybe for you guys. So check that. Go to your dictionary, go on Google, and what is that? Number 6, the camera in your phone can help you remember things. Number 7, a notice board is a good way to organize bits of paper. Lembra, a gente viu esse bits of paper. Olha que eu tô muito bonzinho hoje, hein? Dica, bits of paper são pedaços de papel, pedacinhos, né? Pequenos pedaços de papel, ok? And you should clean your desk once a week. So, true, false, what do you think? So if it's true, of course you put true. If it's false, you put false. Okay? So this is this exercise. So let's go to the next one. Check your understanding grouping. Write the ideas in the correct group. We have 2 groups, do and don't. Teacher, what is do? É que deve ser feito, ok? Vamos lá. Don't, não, que não faça isso, ok? Do que faça, don't que não faça. For example, keep pens and pencils in a jar. Keep pen and pencils in a jar. Mantenha, né? Canetas e lápis in a jar, no potinho ali. Vamos ver o Art, o que ele fala sobre isso. Have a jar for pens and pencils and have a bin. Very good. Ele fala aqui, ó, have a jar for pens and pencils. Então, ele dá a picture, então acho que yes, right? So, affirmative. So, keep pens and pencils in a jar. So, it's something that you have to do. It's good. So, do, faça. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar isso nesse grupo. Teacher, eu não tenho como fazer print, como imprimir. Então, copia. Right? Keep, faça uma tabelinha no seu caderno. E keep pens and pencils. E copia a resposta, tá bom? Não precisa copiar toda a pergunta, né? Fazer exatamente como está aqui, mas faça de um jeito que eu sei que você está respondendo corretamente. Faz o grupo do do e don't só, faz um desenho rápido e vai jogando dentro, ok? E assim, uma por uma. Leave your desk untidy until the end of the day. Keep a drink on your desk. Use a scanner to make PDFs of magazine pages. Print as much information as possible. Check your notice board every day. Take photos of things you want to remember. Keep a lot of paper on your desk. So these are the things that you have. I do or I don't. Not that, remember, yeah? Take photos of things you want to remember. Check your notice board every day. Print as much information as possible. Keep a lot of papers on your desk. Use a scanner to make PDFs. Keep a drink on your desk. Leave your desk untidy at the end of the day. Actually, let me write the ideas in the correct too. One more information for you, okay? So just mais uma explicação para você. Analisando agora que o teacher está analisando as answers, as options. Follow me. Leave your desk untidy at the end of the day. Keep a drink on your desk. No, right? Okay, keep a lot of very good. Yeah, that's pay attention nas words, ok? Que isso aqui pode ser meio confusing, okay? Mas preste bastante atenção e coloca, né? No que se deve fazer e no que se deve fazer, ok? Então, no problem. Let's go to the next one. Discussion. Essa é a última, ok? Isso daqui eu quero áudio
áudio de vocês também, que é a última, tudo bem? Vamos ver o que nós temos aqui. Where do you study when you are at home? Is it tidy or messy? Tidy, a gente aprendeu que é organizado. Messy vai ser uma bagunça. Então, lembra, foco aqui rapidamente com o teacher. Tidy, algo organizado. Messy, algo bagunçado. Então, where do you study when you are at home? For example, you are at home now. Where do you study? In your room, in the kitchen, in the living room? Do you have a table? Tell me about that. And this place where you study, is it tidy or messy? É organizado ou desorganizado? Me fala sobre isso. Como que eu vou responder isso, teacher? Áudio. Manda áudio para o professor, ok? Manda, pode ser pelo meu, né? Quem usa o Skype, manda pelo Skype. Quem usa o Messenger, manda pelo Messenger. Mas eu quero a resposta disso em áudio, alright? So, guys, that's it for today, okay? So, pay attention on all the exercises, okay? Do your best. Again, if there is something here that maybe you didn't understand very well or whatever, send me a message, okay? That I'm gonna help you. Se tem alguma coisa que vocês não entenderam corretamente, pode mandar pro teacher que eu explico, tá bom? Então, thank you very much for one more lesson. Enjoy your day and see you soon. Bye bye, guys. Take care. 1, 2, 3. Hello. Just one information, okay? Don't leave the lesson, right? Don't get out of the lesson. One information. Uma informação para vocês alunos aqui, né, tanto dos meus alunos quanto da New Start Center, ok? Semana que vem é Golden Week. O que quer dizer Golden Week? É feriado no Japão. Então, semana que vem, nós não teremos aula, tá bom? Então, a próxima quarta-feira, deixa eu pegar aqui, vai dar dia 4. 4 é férias. Dia 4 é férias, tá bom? Então, por favor, né? Não precisa acessar porque não teremos aula, tá bom? Então, um good holiday para vocês, um bom feriado e até a próxima.